venceu. É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu. É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração. E se eu precisar, você sempre... Qual seria a graça da vida sem você aqui? Pra ser o meu presente que a vida me deu. Olá, boa noite. Boa noite. Vamos chegando. Sejam bem-vindos, Natália, Sabrina. Essa é uma noite muito onde nós iremos trazer muitos conteúdos aqui. Você que foi entrando, já vai mandando aviãozinho, convidando outras pessoas, chamando pessoas para participarem aqui conosco. Para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline, estou aqui com a doutora Ludmila. Estamos aqui numa parceria, fazendo algo muito inusitado, que é diferente, que nós nunca fizemos antes, mas que nós entendemos o quanto isso vai poder ajudar muita gente. Então, que você hoje participe, fique conosco aqui até o final. A Lud está aí mandando uns aviõezinhos, eu também vou mandar aqui alguns aviõezinhos. Quero convidar você também para fazer isso agora. Se cada um mandar para 10 pessoas, já vai multiplicar aqui. Né, Lud? Pessoal, a gente já vai começar. Hoje o nosso assunto é muito especial. A gente vai conversar um pouquinho como a gente vai aprendendo a ser mãe de si mesma, né? Mas antes a gente vai contextualizar isso e o porquê, né? Lá da DTM nós chegamos neste lugar, né? Eu quero até fazer uma introdução. Inclusive hoje eu tive uma experiência, eu fui conversar com uma paciente de um dentista que eu atendo para ele, né? Aí ele falou: ah, Lud, eu queria que você conversasse com a minha paciente, porque ela tem muita DTM, tem muito bruxismo, aperta os dentes, já perdeu alguns dentes, aí sempre tem algum problema, o implante acaba quebrando, tem muita dor. E aí eu comecei a conversar com ela e ela foi me pontuando algumas questões. E aí eu estou explicando isso porque eu quero trazer para vocês por que hoje eu estou escolhendo atuar nesta área do tratamento das DTMs, né? Principalmente, eu já falei isso algumas vezes, mas principalmente pós-pandemia, está cada vez mais claro para mim que as questões, não só para mim, mas a literatura já vem trazendo isso. Se alguém quiser artigos e tal, entre em contato que eu posso disponibilizar. Que o perfil, né, dos pacientes com DTM, do orofacial, é um perfil que tem mais alterações, comorbidades sistêmicas e alterações, conflitos psicoemocionais, psicológicos, tá? Então, está cada vez mais difícil para nós, dentistas, e até os profissionais que atuam nessa linha mais final, né, da proteção. O que a gente acaba fazendo é a proteção dos dentes, tá? Com uma placa, que seja, ou enfim. Até mesmo a terapia manual, a fisioterapia vem ajudando. Mas os gatilhos emocionais que se instalaram da pandemia para cá, parece que eles não estão sendo revertidos com muita facilidade, né? As pessoas entraram, nós entramos em alguns conflitos, cada um de nós, eu acho que a maioria, né, de nós tiveram algumas repercussões ou acontecimentos, e esses acontecimentos, eles trouxeram algumas reações ou iniciaram, ou, né, desencadearam gatilhos que não estão sendo revertidos, né? É como se a gente tivesse entrado em contato
com algumas questões nossas que estavam lá no fundinho e agora precisa dar conta disso, mas está difícil de dar conta. E aí, quando a gente vai olhar, quem não assistiu as nossas lives anteriores, eu sugiro, tá tudo gravado, que depois assista, porque hoje a gente meio que está dando uma continuidade de algum conteúdo que a gente já apresentou. Então, pode ser que quem esteja chegando hoje possa ficar um pouquinho confuso, né? Pode ficar um pouquinho assim, do que elas estão falando. Mas a nossa proposta aqui, né, a minha proposta com a Jaqueline, eu já tinha um programa de autocuidado para pacientes com DTM, onde eu trago informações, orientações, ferramentas de gerenciamento de estresse, ferramentas de autocuidado. E com a chegada da Jaqueline, a gente está extrapolando essa jornada com um conteúdo mais assertivo, mais direcionado para os ajustes do nosso perfil psicológico, de como reagir ou ajustar isso para diminuir os gatilhos de toda essa dificuldade das relações interpessoais, tá? Então, hoje, especificamente, nós vamos falar de um sentimento, ou de uma coisa que está muito atrelada aos pacientes que sofrem de DTM, que é a sensação do desamparo, né? Muitas pessoas, quando entram no estado de dor ou que estão ali se travando, estão se sentindo desamparadas. O desamparo é uma sensação que te deixa num lugar muito vulnerável. Porque a gente vai buscar o quê quando a gente está desamparado? Um apoio. Alguma coisa para nos trazer de volta. E normalmente essa busca é para fora. Que vai tentando, né? E normalmente as primeiras pessoas que podem vir na nossa mente são os nossos pais. E na maior parte das vezes ainda as nossas mães, né? Só que aí a gente está falando de pessoas adultas, cronologicamente falando, né? Mas na maior parte das vezes essa pessoinha que está se sentindo desamparada é uma criança aqui dentro que ainda não percebe que tem um adulto, ou um adulto que ainda não se deu conta ou ainda não conseguiu criar ou desenvolver ferramentas para se acolher. Tá? Então, assim, eu vou pedir para a Jaqueline agora falar um pouquinho melhor, né, sobre como que esse contexto se dá do ponto de vista emocional, do ciclo, como isso acontece, quais são os traços, né, que a gente vem falando, qual é a dinâmica disso. Então, Jaque, traz um pouquinho aí dessa contextualização e aí depois a gente vai trazer um pouco sobre qual é a nossa proposta aqui em relação a esse ajuste também. Sim. Gente, eu trabalho com análise corporal. Isso é uma ferramenta poderosa que ajuda a ver quais são os traços que a pessoa tem que são maiores. Porque nós temos 5 traços, mas a gente desenvolve mais 2 ou 3. E todas as pessoas, praticamente, têm muito do traço oral. É muito raro alguém ter o traço oral bem baixinho. O oral é o traço mais... é a criança que tem dentro de você. Podemos dizer assim. Sendo a criança que tem dentro de você, o oral ele busca muito acolhimento, ele busca muito esse lugar de aconchego. O oral gosta de estar com pessoas. E aí o que acontece? Quando a pessoa tem essa oralidade na dor, isso faz a pessoa ficar ali com a sensação de desamparo. O oral tem muita facilidade de se sentir desamparado. Só que também, por sua vez, tem um outro traço que tem muitas pessoas que têm bastante também, que é o traço rígido, que já vai para um lado de que precisa se sentir escolhido, mas não gosta de pedir colo, não gosta de pedir
esse acolhimento, vai para o lado do querer cuidar de todo mundo e fazer tudo para todo mundo. Aí você imagina uma pessoa que tem muito esses dois traços, oral rígida. A rígida que vai querer salvar, que vai querer cuidar de tudo, não deixa o oral se sentir acolhido. Não deixa o oral se sentir cuidado. E eu estou falando de dois traços dentro da mesma pessoa. Eu não estou falando de pessoas diferentes. Ali, quando a pessoa ela vai para esse lugar de querer salvar, de querer dar conta, de querer mostrar forte, não se sentir vulnerável, não mostrar vulnerabilidade, dentro dela mesma vai ficar um conflito muito grande na hora que o oral ficar acumulando aquelas fichinhas de não poder viver, de não poder existir. Imagina, uma pessoa que tem 35% de oralidade e 33% de rigidez. É uma criança e um adulto dentro da mesma pessoa, porque o rígido é o adulto. O oral é a criança dentro dela. Aí, quando a gente traz para esse assunto aqui, que a gente está propondo hoje, quando que essa pessoa vai se acolher? Quando que ela aprende a se acolher? Quando que ela se permite ser cuidada, ou cuidar de si, ou olhar para si? Não vai. Só que da mesma forma que a pessoa faz pro lado de fora, ela também deseja que o outro faça por ela. Ela também quer, de certa forma, ela busca um salvador, mesmo que inconscientemente. Não é mesmo, Lud? Sim, porque assim, eu faço e é muito difícil que a gente esteja fazendo algo pelo outro que a gente não espere nada em troca, né? Às vezes, até mesmo numa condição de mãe, eu não sou mãe, mas eu já passei isso como filha, eu percebia que a minha mãe fazia 1000 coisas, às vezes, por mim, e quando eu não correspondia a ela da forma que eu acho que ela esperava, ela ficava chateada comigo. Só que eu não entendia, porque eu não tinha nem pedido, sabe? Chegou um momento da minha vida que eu falei, pelo amor de Deus, não faz mais nada. Não me dá mais nada, porque eu não estava entendendo o que ela estava querendo de mim, né? Então, assim, porque ir para fora, ir para o outro, ajudar o outro, demanda que você saia de você. Demanda que você não se coloque como prioridade, certo? Né? Então, assim, hoje na clínica, quando chega um paciente para mim com questões, eu já, né, no doutorado, eu desenvolvi um questionário do perfil biopsicossocial dos pacientes com DTM. Então, eu já olho muito para esse contexto. Porque, assim, não cabe eu oferecer um tratamento odontológico, uma placa. É óbvio que eu vou fazer todo um diagnóstico integrado, né? Eu trabalho com postura, eu trabalho com análise e triagem do sono, hoje eu uso Biologix na minha clínica, uma série de coisas. Mas eu preciso saber quem é esse paciente. E mergulhando nisso, junto com a Jaqueline, com esses traços de caráter, quando a gente entende isso, igual hoje, com 5 minutos de conversa com a paciente, quando ela começou a me falar dos conflitos dela, que fazem com que ela aperte os dentes, eu já entendi que não era para mim primeiro. Perguntei, você faz terapia? Você é acompanhada com psiquiatra? Está tomando alguma medicação? Então, assim, é um outro contexto. E o desamparo, né, essa desconexão que nós mulheres, na maior parte das vezes as mulheres estão mais nesse lugar, né, de uma vida muito fora, está muito fora do que ela, da nossa essência, num ritmo acelerado para a gente, numa busca de encontrar um salvador fora. E a gente quer sempre estar ali, ó, fazendo para o outro. Cada vez que você faz para o outro, mais você se desconecta de você. Isso gera uma ansiedade imensa. A pandemia, ela veio e o desamparo, a instabilidade, a dificuldade financeira. Quantas pessoas não estão passando por dificuldades financeiras? Isso desestabiliza. Então, é muito delicado hoje, né? Por isso que eu estou fazendo esse caminho mesmo. Eu entendi que hoje, se eu quiser ajudar melhor um paciente que chega com essas questões, com esses sintomas, agindo por aqui, por esse caminho, eu estou indo muito mais próximo da base
da raiz do problema do que lá na ponta final, onde eu estava sentada na cadeira do consultório. Mas isso demanda muita coragem, demanda que a gente realmente se olhe de um lugar sincero, né, Jaqueline? E esses traços de caráter que a Jaqueline vem falando, que são pessoas, né, que têm mais oralidade, que são mais rígidas, normalmente é o perfil desse paciente controlador, com dificuldade de sair desse lugar, quando a gente traz um pouco dessa informação, a primeira sensação dessas pessoas é assim, meu Deus, eu vou ter que mudar minha vida, eu vou ter que mudar. E não é por aí. O conhecimento vai te trazer o quê? O empoderamento do conhecimento vai te trazer uma clareza, vai expandir tua consciência e vai possibilitar pequenos ajustes, como a gente vem falando, negociações que a gente vai estar orientando para que você possa, aos poucos, mexendo no que é possível para você nesse momento. E é óbvio, acompanhado dos outros profissionais que precisam estar dentro desse contexto do tratamento, né? Exatamente. Existe também uma sensação muito sutil, um medo de largar o controle, um medo de soltar o controle, como se, e se eu soltar o controle agora, o que vai acontecer? As pessoas não vão fazer, não vão dar conta sem mim, nada vai acontecer se eu não fizer. Só que isso é uma mentalidade de quem não experimentou, não escolheu experimentar um lugar diferente desse. Porque, na verdade, não é você soltar todo o controle, é você escolher não controlar tudo. É diferente. A gente pode escolher no que controlar. A gente pode escolher aonde eu preciso, de fato, controlar. E aquilo que eu não preciso controlar, eu aprender a relaxar um pouco mais. É você escolher mesmo, porque isso, gente, é escolha consciente, tá? Nós estamos falando aqui de pequenas ações que fazem muita diferença. Não é algo mirabolante, não é algo muito difícil. Não, o simples, ele funciona. As pequenas atitudes funcionam muito. Você tomar um banho um pouco mais demorado e você cuidar um pouquinho mais de você no banho, de você ficar ali se massageando mesmo, até com o próprio sabonete, se dando um pouco de tempo maior, isso já faz uma diferença muito grande, porque nessa de correr, as pessoas muitas vezes não param nem para olhar para si no espelho. E quando olha, toma um susto. Meu Deus, tô com cabelo branco. Meu Deus, olha quanta ruga no rosto. Já olha para criticar, ao invés de olhar para se acolher, já olha se criticando. E, Jaqueline, eu tenho escutado muito no consultório, né, dessas pessoas, duas coisas que eu acho muito fortes, muito importantes, que é, eu estou muito cansada e eu já estou sem esperança. Né? Porque normalmente são pessoas que já passaram uma vida em tratamentos. E não só tratamentos para dor. Elas já estão com a boca que já passou por restauração, canal, implante, fratura, exodontia. Então, assim, mesmo quem não trabalha nessa área, hoje, a minha opinião como dentista, né, os reabilitadores aí, tá um pouco mais difícil de você até oferecer uma reabilitação odontológica para um paciente nesse contexto. Então, é muito importante saber com quem você está falando, porque dependendo do tratamento que você precisa realizar, se você não estabilizar essa parte da história, o prognóstico do seu tratamento a longo prazo ele vai ficar muito em questão, né? Então, assim, eu acabo vendo e aí eu tento segurar, mesmo que eu veja que precisa de algum tratamento odontológico, e tem hora que tem que fazer mesmo, porque já está numa emergência, precisa reabilitar e tal. Mas eu vou te falar, eu desanimo um pouco, porque eu tô vendo o contexto dessa pessoa. E hoje eu escutei isso no consultório, mas eu tenho escutado muito essa desesperança e esse cansaço. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais do desenrolar, né? O que uma falta de esperança traz, além da pessoa estar
desanimada não acreditar, ela acha que não tem mais jeito, porque de fato não são pessoas que não estão buscando, não são pessoas que estão ali paradas, elas estão indo atrás de tratamento, normalmente já estão medicadas, né? Hoje até tem muita gente entrando no uso do canabidiol. Essa semana eu vou fazer uma live também com uma psiquiatra que faz medicina integrativa, uso do canabidiol, a gente fala um pouquinho sobre isso, mas a gente está falando para além disso, a gente está tentando trazer um pouco mais de consciência nos gatilhos que desencadeiam esse processo e como você pode ajudar com o conhecimento e com a parte que te cabe de gerenciar melhor o seu estilo de vida para otimizar até os tratamentos odontológicos, né? Então fala um pouquinho para a gente sobre essa falta de esperança, esse cansaço, quais são os traços que estão mais relacionados com isso, como que eles podem fazer alguma coisa para dar uma minimizada ou tentar já fazer um ajustezinho. Eu sei que não dá para falar sobre isso aqui, mas a gente pode trazer alguma informação. Sim, quando a pessoa chega nesse estado de desesperança, o que que acontece? Ela começa automaticamente a ver o problema como tão grande que ali tem muita gente que começa a perder muito o sentido da vida. Se a pessoa entra nessa desesperança e perde esse sentido da vida, ali ela só fica na dor dos traços. Porque os traços, gente, eles são desenvolvidos na dor, mas eles desenvolvem muitos recursos. Mas o que que uma pessoa sem esperança ela faz? Ela vai ver os recursos? Não vai. Ela vai ficar só reforçando, é como se ela ficasse dando ré na dor, dando ré na dor. E aí o sentido da vida como que fica? A pessoa ela perde aquela beleza da vida e ela sobrevive. Tem muita gente. Você conhece alguém que hoje você olha e fala, nossa, está sobrevivendo? E tem tanta vida interna, tem tanta coisa linda dentro, tem tanto recurso, mas acaba não desfrutando desses recursos. E aqui, o que que é o caminho? Qual é o caminho para a pessoa ativar esses recursos de volta? Porque já está tudo internamente, tá? Tanto a dor quanto o recurso são naturais nas pessoas. Não, a gente não perde o recurso se você ficar na dor. Você só não vivencia os recursos, mas eles estão aí disponíveis para você. Cada traço tem recursos diferentes. E qual é o caminho para você viver esse recurso? Gente, o caminho é o autoconhecimento. Não tem outro caminho, porque não tem como você pegar uma linha alternativa, vai precisar fazer esse mergulhar para dentro, vai precisar entrar para esse autoconhecimento de como você funciona, e aí, à medida que você vai entendendo como você funciona, você vai levando esses traços para o recurso e as coisas elas começam a encontrar um equilíbrio. Não vai ficar tudo perfeito. Você vai viver desafios. A gente não oferece aqui pílula mágica. Não é essa a nossa proposta. Mas você vai encontrar equilíbrio na forma de você lidar. Como que você vai encontrar esse equilíbrio? Você vai aprender a se respeitar. Vai ter que olhar para si e ter coragem de assumir que está cansado e que precisa descansar um pouquinho. E que se permite descansar um pouquinho. Porque às vezes, gente, não é, eu já falei aqui, não é fazer coisas tão miraculantes, é fazer o simples. É olhar para si e falar, ok, eu estou precisando descansar, então eu vou parar um pouquinho. Ok, eu estou precisando conversar com alguém, desabafar, colocar para fora, eu preciso me dar esse cuidado, então eu vou escolher uma pessoa que não me julgue, que não me critique, chega logo e fala, por favor, só me escute, não me critique. Então, assim, são movimentos que você vai aprender nessa jornada junto com a gente e você vai olhar e vai falar, nossa, são coisas palpáveis, possíveis de ser feitas. Né, Lud? A Jaqueline falando, sim, pode ser que tenha pessoas aqui que não venham, que não estejam acompanhando nossas lives. E aí, quando ela fala dos traços, tá? São traços desenvolvidos de 0 a 7 anos de idade, onde a gente desenvolve pelas dores que nós passamos na vida. Então, esses traços, eles são divididos em traços de oralidade, masoquismo, esquizoidia, psicopatia e rigidez, tá?
Dentro dos pacientes que têm DTM, a maior parte deles estão na oralidade, na rigidez e no masoquismo. Então, quando a gente traz aqui hoje para seja mãe de si mesmo, baixas resistências, a gente tem muita resistência em se acolher. Nós, mulheres, principalmente, por conta do mundo que a gente está vivendo, por conta de todas essas mudanças, e até por a gente estar no mercado de trabalho, requer que a gente esteja num ritmo que não é o nosso ritmo natural. Ou seja, a gente não consegue, hormonalmente falando, passar um mês inteiro com a mesma energia, com a mesma intensidade. Mas o mundo pede isso pra gente. Então, vou largar o trabalho agora, vou virar hippie? Não. Mas a gente precisa entender como organizar isso. Então, eu, por exemplo, que tenho muita oralidade, eu sou bem distribuída. Então, eu tenho oralidade, eu tenho a rigidez. Aí eu vou falar de uma particularidade minha, eu não tenho mais a minha mãe. Então, desde que eu perdi a minha mãe, eu já senti uma necessidade de, em alguns momentos da minha vida muito difíceis, de eu precisar me acolher. E era muito difícil, porque realmente eu ficava buscando, né? E uma sensação de que eu não conseguiria me dar esse acolhimento. Mas isso não acontece só comigo que não tem mãe. Muitos de nós, a gente vai crescendo meio que órfão, ou vai crescendo com uma criança aqui dentro que ainda tem algumas dores. E aí essas dores estão relacionadas a esses traços. Então, uma vez que eu identifico o meu traço e eu sei qual é a dor traço, por exemplo, o oral, na dor, ele pode se sentir muito abandonado, ele é intenso, ele sofre muito. Então, ele precisa de um acolhimento. Então, hoje, quando eu estou nessa dor, eu já me ligo de qual recurso pode ajudar o oral. O meu oral, por exemplo, ele precisa de toque, de contato. Então, às vezes, eu só tomo um banho quentinho, vou lá, faço uma automassagem, me relaxo. Ou se para mim for muito difícil, eu vou buscar aquela amiga que é um pouquinho mãe. Eu vou para casa de um amigo, eu vou para casa de um familiar. Então, assim, à medida que você vai conhecendo seus traços, a dor dele identifica, você já não vai mais entrar num processo compulsivo de pensamento catastrófico, que acontece muito com pacientes com esse perfil, do nada. Agora, gente, o que eu estou falando aqui não quer dizer que descarta a necessidade de uma medicação, de uma terapia, de um tratamento especializado. Não, nada substitui nada. Nós estamos falando de uma síndrome que a gente chama, que é a disfunção temporomandibular. Eu, tecnicamente, nem colocaria esse tipo de paciente dentro da DTM, porque normalmente ele tem umas alterações mais musculares, né? São dores miofaciais do que uma alteração articular, mas é assim que está na literatura, então eu preciso falar dessa forma. Mas os que mais chegam no consultório hoje são os pacientes que estão super ativados, num estado de luta e fuga, de hipervigilância absurdo. E isso é uma desconexão muito grande. E a base disso tudo está em a gente fazer um caminho de volta para a nossa própria casa. A gente se olhar e falar, eu vou aprender a me acolher, sustentar esse lugar e atravessar essa dor. Né? Não mais negar, não mais sair correndo, só que para isso eu preciso ter informações consistentes, eu preciso ter uma rede de apoio, eu preciso ter um tratamento interdisciplinar integrado. E muito desse tratamento, muito da evolução dele vai depender do seu comprometimento com o seu processo. Então, a parte que a gente está oferecendo aqui é te ajudar a te dar ferramentas para você fazer o gerenciamento enquanto os outros profissionais estão atuando tecnicamente no que cabe a cada um deles. Psiquiatra, fisioterapeuta, dentista, neurologista e quem mais for necessário. Porque o que a gente vê hoje chegando no consultório são pacientes extremamente medicados já. Antidepressivo, ansiolítico, placa, fisioterapia, reabilitação na boca. E do mesmo jeito, quando ele começou, pior até, mais confuso, porque eles estão esgotados, porque além de já passar por um tratamento por muitos anos, já gastaram muito dinheiro. A gente sabe que hoje
a parte financeira foi mexida na vida de muitas pessoas. Isso também traz um desequilíbrio muito grande, uma instabilidade, um estado de vigília, uma preocupação. Então, assim, é muito delicado hoje a gente atuar nessa área, principalmente quanto dentista, em que você vai ter que fazer um tratamento, às vezes, que sempre não é um tratamento muito simples, não é um tratamento barato, sabendo que esse paciente está com todas essas alterações. E aí? Vai manter essa reabilitação? Como vai ser isso lá na frente? Está cada dia mais complexo isso, né? Queria que alguém, o pessoal que está aí, se vocês quiserem participar, fazer alguma pergunta, trazer alguma questão também, a gente está aqui, né? A gente quer uma troca, a gente sempre abre esse espaço, pode até apertar aqui na interrogaçãozinha. Mas eu falaria que se eu fosse falar lá na base, que o segredo está em a gente baixar as nossas resistências, se acolher e aprender a ser um pouquinho mãe de nós mesmas. Porque na maior parte das vezes a frase final é: ela não me reconhece, é uma criança que está lá dentro pedindo para ser olhada, com uma dor que ainda não foi atendida e buscando alguém fora, projetando isso às vezes nos relacionamentos, até mesmo nas relações profissionais, né? Nas amizades, conflitos com o próprio mãe e filha, muitos conflitos, né? A mãe já querendo uma atenção do filho, da filha um reconhecimento, né? Eu tive um relato hoje no consultório. Ah, mas a minha filha cobra de mim. Aí a mãe quer que a filha faça porque ela está ansiosa. Mas, gente, o filho, ele vai repetir comportamento. Então, assim, se você é mãe e quer que seu filho mude, muda você primeiro. Olha para sua criança que está precisando, né? Então, assim, é um caminho. É um caminho. É fácil? Não. É para todo mundo? Não. Mas tem muita gente já aí que também não aguenta mais ficar na dor de continuar nesse lugar. Né, Jaque? É verdade. Não é para todo mundo, não é que nem todo mundo pode, mas é para quem quer, é para quem escolhe. Não adianta a gente achar que todo mundo escolhe, não, precisa ter coragem de assumir esse lugar, de se acolher, de cuidar, de olhar para essa criança que está aí dentro gritando, que é a sua criança interior, e olhar e dizer, tá bom, deixa eu dar uma olhada aqui e ver como é que eu posso cuidar dessa criança agora, porque quando você olha para você, só o fato de você fazer esse movimento de olhar, de se acolher, ali muita coisa já diminui dessa ansiedade, dessa expectativa do lado de fora, dessa transferência para o outro, essa transferência de querer projetar no outro um salvador. Gente, não existe salvador fora. Só você pode salvar você. Não tem como outra pessoa te salvar. Porque a outra pessoa tem os desafios dela, que está vivendo lá também, que às vezes não está nem dando conta. Então, está cada um carregando dentro de si os seus conflitos internos, seus desafios internos. Quando você para se acolher, isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Amor próprio é você dar uma atenção especial para si mesmo, esse acolhimento próprio, isso é muito importante. E a gente traz essa proposta aqui de como te ajudar a fazer esse acolhimento, esse autoacolhimento. Tudo isso a gente vem trazendo nessa jornada. Eu acho que o maior aprendizado, assim, até que é um aprendizado meu, né? Eu posso falar por mim, é de aprender a ser generosa comigo, né? Às vezes, muitas vezes, o nosso perfil, né? Eu sou paciente com DTM, já tive fibromialgia, tenho todos as minhas questões aí. Mas a minha maior dificuldade é que eu era tão rígida comigo. Eu estava sempre só me cobrando, me punindo tanto no mental tão agitado que eu não conseguia parar para me acolher como eu gostaria que me acolhesse, né? Então, assim, à medida que eu hoje respeito o meu tempo, tenho sido mais gentil comigo, primeiro,
eu deixei de querer salvar muita gente, na verdade, eu já não tenho essa pretensão mesmo. Tenho certeza que eu não sou capaz de salvar ninguém e me comprometi mais em me acolher. Porque eu tinha uma tendência muito, né? Achar, meu trabalho, porque eu vou ajudar muita gente, tal. Não. Eu não acho que eu acho que eu posso ser uma ferramenta, eu posso ser contribuição, mas só você vai fazer por você, né? Então, assim, uma das coisas que o nosso lema aqui é sem resistência, sem chicote, sem rigidez, com generosidade, com acolhimento. Então, primeiro você tem que se olhar dessa forma. Não espere que o outro olhe para você, te considere você, ou que entenda o seu sacrifício, o seu esforço. Primeiro que ele não te pediu isso na maioria das vezes. E se te pediu, você tem que olhar se você pode atender. Uma vez meu pai me falou uma coisa, meu pai é bem prático, objetivo. Eu falei, eu tô preocupado com meu irmão, não sei o que. Ele falou assim, Ludmila, ele te pediu ajuda? Eu falei, não, então não ofereça. Né? Então, assim, a gente tem que se preocupar com a gente, porque, assim, no final das contas, cada dia está mais gritante, mesmo as pessoas que gostavam de ajudar não estão conseguindo mais. Então, assim, o momento atual é da gente se comprometer com o nosso processo. E ponto. As pessoas certas vão chegar para ser uma rede de apoio, colaborador, trazer informação, mas é você que vai se salvar. Já que você leu aí, eu vi que tem um depoimento, Li, uma pergunta, não sei. sim. Tem uma pessoa, Leonor, falando que ela tem fibromialgia há 23 anos, já tentou de todos os remédios, engorda, prende de intestino, luto em todos os sentidos. Olha só, a fibromialgia, o fator emocional que está por trás da fibromialgia são profundas desvalorizações. Quando a pessoa ela se sente profundamente desvalorizada de todas as formas, ela desenvolve a fibromialgia. E aí existem casos, é claro, que são fatores físicos, mas na maioria deles, quando são fatores emocionais, ele está ligado a esse senso de muita desvalorização. E olha, eu vejo você, viu, querida? Realmente é muito desafiador. Só você consegue romper essa fibromialgia, tá? Eu já tenho casos de pessoas que ela hoje não está aqui, mas a Rosa, ela dá sempre o testemunho de que ela ficou curada da fibromialgia depois que ela começou a fazer esse acolhimento com ela mesma, de se conhecer e de virar essa chave, de deixar de olhar para o lado de fora, de deixar de esperar do lado de fora e passar a se dar aquilo que ela mesma desejava tanto e buscava do lado de fora. Então, existe sim jeito de você curar a fibromialgia, se você trabalhar, sim, e você É bem importante. Já que, só, desculpa te cortando, Leonor, também, é muito importante a gente aqui não trazer assim, você vai se olhar, vai se valorizar, você se desvaloriza porque você quer. Não. A fibromialgia, ela é uma síndrome, ela é um contexto. Então, você precisa de tratamento e acompanhamento de vários profissionais, tá? E tem todo um contexto dentro disso. O que a Jaque está trazendo aqui, que se a gente for olhar para o contexto desse perfil, desse traço da parte emocional, a parte que cabe a você trabalhar, óbvio que muitas vezes você vai precisar, e normalmente vai precisar de um acompanhamento com um psiquiatra, com uma medicação, um reumatologista, um neurologista, todo esse arsenal, um estilo de vida direcionado para isso, uma terapia, nem sempre. A gente tem que trazer muito claro aqui, porque assim, eu me desvalorizo porque eu quero. Ninguém, né, de sã consciência fala, eu sou uma pessoa que... Não, a gente tem gatilhos, a gente tem questões, muitas das vezes inconscientes, precisam ser trabalhadas. Só que quando você atrela isso tudo, todo o tratamento, a você também pegar a parte que cabe a você e se empoderar dela, aí sim você acessa uma consciência que você fala, eu vou me tratar e eu vou me curar e eu vou me empenhar nesse processo, tá? É só porque às vezes a gente falando assim parece que é fácil, não é.
não é, é uma caminhada, é um processo, precisa de muito, sabe? Eu venho saindo de um contexto muito delicado e hoje eu falo para vocês, a tríade que me fez virar a chave da minha vida, ela se chama psiquiatria, terapia e espiritualidade. E aí, o resto foi consequência. Eu me alimentar melhor, eu cuidar da minha saúde, eu me olhar. Então, assim, não estamos falando de milagre, não estamos falando que você não se trata porque você não quer, porque senão também a pessoa fica só se chicoteando que eu já fiz tudo e se cobrando de um lugar que não é o lugar mais correto, tá? Então, seja gentil com você, reavalie isso e busque uma rede de apoio eficiente, que também te acolha. Porque tem isso também. Eu passei por muitos profissionais que me chicoteavam tanto quanto eu já me chicoteava. Eu não preciso. A gente, esse padrão que é rígido, não precisa mais de ninguém te chicoteando, te dando tapa na cara, falando verdade para você, não. Não. A gente, Verdade. pelo contrário, a gente precisa de alguém que entenda o esforço que a gente está fazendo, porque esse chicote a gente já se dá. Então, assim, eu trouxe isso, talvez até de uma maneira mais incisiva agora, porque eu vejo muito isso acontecer, sabe? Às vezes até um jogo de ego, até é uma desinformação, porque quem não vive não entende, né? Porque as pessoas que não têm essa dificuldade acham que é fácil, faz isso, pronto, acabou. E não é. E não é. Não, não é. É verdade. Alguém mais? Temos 15 minutinhos, já que você quer trazer mais alguma coisa, quer fechar um pouquinho aí com essa questão da maternidade, do autoacolhimento, desse, né? O que você acha que a gente pode falar mais um pouquinho? Se alguém quiser também perguntar, trazer alguma coisa. Nós estamos para lançar essa jornada, tá? São grupos pequenos, limitados, porque vai ser um acompanhamento bem direto, que a gente vai trazer ferramentas, gerenciamento de estresse, respiração, meditação, automassagem e conhecimento dos traços de caráter, as dores dos traços, como fazer os ajustes. E quem quiser saber mais, entra no nosso grupo do WhatsApp, que lá que vão ser dadas as primeiras informações. Boa noite, Rosalina. É isso, a gente está caminhando já para o nosso final e já agradecendo a todo mundo por estar aqui. Estamos aí na Semana das Mães, né? E esse é um tema que a gente escolheu trazer aqui para contextualizar exatamente essa semana, que como que você pode ser mãe de si mesma, como que você pode se acolher, como que você pode trabalhar esse acolhimento interno, cuidando dessa criança, que é tão importante a gente olhar para a nossa criança, todos nós temos a nossa criança interior, e se a nossa criança estiver ferida, a gente reage exatamente na medida dessa dor. Mas quando a gente acolhe essa criança e ela se sente segura, a gente também reage de uma maneira mais segura para a vida. E só muita gratidão mesmo. A gente vai ter algumas lives pela frente. A próxima é com uma psiquiatra, que vai trazer também um conteúdo bem legal. Tem uma outra psiquiatra que eu gosto muito, que ela vai trazer mais a questão da espiritualidade, a psiquiatria, a terapia, o excesso de medicação, o diagnóstico correto, como é importante ter diagnóstico. Tem muita gente que tem os dois perfis, né? Tem os pacientes que já tomam muitas medicações e estão no mesmo lugar, mas tem pacientes também que não querem a medicação e também não dão passos adiante. E às vezes é importante, mas para isso você precisa de ter um profissional muito responsável. Então, são duas psiquiatras que eu assim confio muito, que eu já tive a experiência de ser paciente também. E a Amol, inclusive, ela traz isso, né? Nós somos adultos órfãos. Adultos sem pai nem mãe, então buscando um pai e mãe ainda, né? A gente vive uma adolescência, assim, até no mundo, se a gente olhar, né? Que a gente tem à nossa volta, são pessoas que estão, às vezes, exercendo alguns poderes, estão em alguns lugares, estão no trabalho, mas ainda projetando as suas dores no outro, no caminho por onde passam. Então, tá na hora também da gente crescer, né?
E em relação à dor, tem uma música que eu gosto muito, que eu coloco, eu vou finalizar aqui, né? Porque um joelho ralado dói bem mais, dói bem menos que um coração partido. Então, muitas vezes, as dores da alma, as dores que a gente sente emocionais, elas doem mesmo, né? Então, a gente precisa tratar dessas dores. Porque se você perguntar para uma criança, ela vai dizer que o joelho ralado dói muito. Mas hoje, se eu perguntar para você, talvez você prefira ralar o joelho do que sentir uma dor emocional. Exatamente. De nada, Gratidão, muito obrigada a você por ter contribuído, né? Colocado aí a sua questão. Nós estamos aqui e o que a gente puder te ajudar, pode entrar em contato, que estiver dentro das nossas possibilidades, a gente vai estar aqui para te orientar. Um isso aí. beijo, boa noite. Obrigada, Jaque. Até Gratidão. a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.